Olá a todos! Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Verdades Secretas. Hoje o tema de hoje é realidades espirituais. Não se deixem enganar, meus irmãos. Hoje vamos conhecer a verdadeira espiritualidade, na qual o Messias veio para nos ensinar, para deixar cá essas verdades, pois ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vai vos libertar. Então, hoje quero trazer uma verdade em relação à espiritualidade. Quais são as realidades espirituais? É assim, para quem não sabe, a Torá é a lei. São os cinco primeiros livros do Antigo Testamento é que compõem a Torá, chamado o livro da lei. Então, chama-se também a Torá, para quem não sabia. A Torá é sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. Hebreus 10, versículo 1. Para quem tem uma Bíblia, é só abrir para ver aí. Diz assim: a Torá, posso substituir a lei, ou melhor, o Antigo Testamento, é sombra dos benefícios que hão de vir e não a realidade dos mesmos. O que o autor de Hebreus quis dizer com esta passagem? Já pararam para refletir? O autor de Hebreus, nesta passagem do versículo 1, no capítulo 10, está tentando ensinar coisas celestiais a um povo apegado às tradições humanas terrenas. Mas isso não quer dizer que ele está rejeitando a Torá, a lei, o Antigo Testamento, ou os testemunhos antigos, pois é por meio de figuras terrenas ensinadas na Bíblia, na Escritura, que aprendemos as coisas celestiais da forma correta. E isso é o que significa a Torá, a lei, o Antigo Testamento. Significa ser sombra da realidade. Deu para engrenar, para perceber um pouco? Vamos continuar. Quando o Messias, Yahushua, que foi corrompido para Jesus, que para quem não sabe, depois podemos estudar sobre isso. Quando Yahushua falava por meio de parábolas, ele usava figuras terrenas, as quais nós conseguimos compreender, nós, como pessoas, compreendemos as coisas físicas, as coisas da terra. Então, Yahushua, o Messias, usava, por meio de parábolas, ele usava figuras terrenas para nos ensinar coisas espirituais. Alguém lembram da parábola do joio e do trigo? Podemos encontrar em Mateus 13, versículo 24 a 30. O que diz a parábola do joio e do trigo? Diz assim: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Neste mesmo livro, ainda em Mateus, o Yahushua, o Messias, explica o que significa as figuras desta parábola nos versos 36 e 46. E ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. E o inimigo que o semeia é o diabo. Não vê quanta simplicidade. Ele usou parábolas para explicar algo brilhante, que era algo celestial, mas como se ele explicasse diretamente as coisas celestiais, os homens da terra não entenderiam. Então ele usa por meio de parábolas para explicar sobre as coisas espirituais. Não é tão simples assim de perceber? Vamos continuar até onde eu quero chegar. Os sonhos, as profecias, muitas das visões dos profetas, até mesmo o livro de Apocalipse, seguem a mesma direção. O Criador, o nosso Pai, Yahweh, que é corrompido por Deus nas Escrituras, nas Bíblias, outro assunto. O Criador usa figuras terrenas que conhecemos para tentar nos ensinar realidades espirituais que desconhecemos. É assim que devemos aprender a interpretar as Escrituras.
e não conseguimos entender nem coisas terrenas. Como entenderemos as coisas celestiais? Disse Yahushua, o Messias, ele que disse isso. Ao explicar, ele disse: vocês não conseguem entender nem as coisas terrenas da terra. Como entenderemos as coisas celestiais? As coisas do nosso Pai. Como é que vamos entender? Então, o Messias disse: Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ele diz isso em João 3, versículo 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como é que vocês vão crer se eu lhes falar das coisas celestiais? As coisas do Altíssimo. As Escrituras, a saber, o Antigo Testamento, que as sombras, posso assim dizer, que é a sombra do que ele vinha a fazer, que são as tais figuras, é o Antigo Testamento, são as sombras, os rudimentos terrenos. O testemunho dos antigos apontam para o Messias ressuscitado. Percebam? O testemunho dos antigos, o Antigo Testamento, que são as sombras, que é a sombra da realidade espiritual da qual o Messias vinha, apontam para o Messias ressuscitado. E são essas leis do Antigo Testamento, que nos levam ao conhecimento das revelações espirituais contidas no Evangelho. E o verdadeiro conhecimento da realidade espiritual. Percebe? Ensinos sobre supostas realidades espirituais que rejeitam a Torá, que rejeitam a lei, porque há aqueles que dizem, porque a lei, depois do Messias ter vindo, ele veio para cortar a lei do Antigo Testamento. Então já não precisamos mais seguir a lei, porque estamos no tempo da graça, então a lei já não funciona. Agora funciona, agora é o tempo da graça, então é a graça. Já não precisamos seguir aquelas leis do Antigo Testamento. Aí é que se enganam. Isso aí é enganação. Percebe? Não há divisão aqui, porque é Antigo Testamento, já não serve, agora serve novo. Não é assim que funciona. Vamos perceber por quê. Ensinos sobre essas supostas realidades espirituais que rejeitam essas leis não são diferentes daqueles praticados pela pitonisa de Endor, que era procurada por Saúl quando este não conseguia respostas do Altíssimo, lembra? Cuidado com achismos, cada um achar o que quer por aí, quanto ao mundo espiritual. Cuidado com as ciladas do diabo. Lembrem-se de todos os mandamentos de Yahweh, do Pai, do nosso Criador, e os cumpram todos esses mandamentos. E não seguireis as inclinações dos seus corações, nem acreditem em tudo que seus olhos veem, pelos quais vocês andam se prostituindo. Números 15, versículo 39. Diz isso. É por isso que não se pode ter entendimento correto das Escrituras sem ter como base e fundamento o Antigo Testamento, como testifica o profeta Isaías, quando disse: a Torá, isso é Isaías 8, versículo 28, diz assim: a Torá, que é a lei, o Antigo Testamento, a Torá e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Percebam? Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Mas por que o Salvador fala por parábolas? Por que o Messias falava em parábolas? Ou fala? Porque ainda lemos Atos 10:2. Então, o Messias respondeu aos discípulos: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino. Mateus, podem ver aí, Mateus 13, versículo 10 a 13, diz: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Então, sabem quem são eles que não entendem? Os que não são filhos do Altíssimo, pois a Escritura diz que os filhos
de Deus, os filhos do Criador, já foram escolhidos antes da fundação do mundo. Para cumprirem com aquilo, com a palavra, para escutarem a palavra, para cumprirem com a lei, para fazer aquilo que o Criador quer. Esses já foram escolhidos. Então, se você tem atenção pelas Escrituras, é porque o Pai é que já operou isso em ti. Por isso que você consegue entender, consegue escutar, consegue ter discernimento. Não sei se percebe. Isso já estaria entrando em outro assunto que é predestinação. Senão íamos já... E esse vídeo ia levar muito tempo. Então, vou terminando por aí. O homem natural não compreende as coisas do Espírito Eterno, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente de Yahweh, do Pai, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente do Messias. Por quê? Porque se alguém conheceu a mente do Pai, então, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de quem? A mente do Messias. Então podemos seguir o caminho, conforme podem ver nesta imagem. Podem verificar aí que tem a sombra, está dividido a sombra e a realidade. Conforme podem ver, temos o exemplo aqui da sombra do tabernáculo terrestre. Podemos encontrar isso no Antigo Testamento. Mas para que era este ensinamento do tabernáculo? Por que Deus mandou criar tabernáculos terrestres? Não porque era para a humanidade continuar fazendo isso para sempre, não. Porque aquilo era uma sombra da realidade que é o tabernáculo celeste. Não sei se percebe, se vos fiz perceber isso. Podemos ver isso em Hebreus 8, versículo 2. Assim como em Hebreus 9, versículo 11. A confirmação do que estou dizendo. Por exemplo, o corpo físico do homem é uma sombra, mas qual é a realidade disso? É o corpo espiritual já glorificado. Então, o que o homem vai fazendo neste momento aqui na Terra, ele está se aperfeiçoando. Por isso as Escrituras dizem que o homem tem que, os homens, os filhos de Deus, nesse caso, devem desenvolver a sua salvação. Desenvolver por quê? Porque eles já têm a salvação, então eles devem desenvolver. Conforme diz, tem que fazer morrer, porque vocês já morreram. Então, vocês devem fazer morrer, porque o Messias já vos resgatou do pecado eterno, do pecado eterno, da escravidão eterna. Então, neste momento, o que tem que acontecer? Devem fazer morrer essas inclinações para o pecado. Porque apesar de ter salvo a humanidade, a natureza pecaminosa ainda continua no ser humano. Então, o que tem que acontecer? O ser humano tem que desenvolver a sua salvação. Como é que desenvolve? Fazendo morrer essa inclinação para o pecado, que é a sua natureza. Então, o corpo físico do homem é uma sombra da realidade do corpo espiritual já glorificado. Assim como o batismo nas águas é uma sombra. E qual é a realidade desta sombra? O batismo nas águas é uma sombra, é uma personificação para te fazer entender a realidade que é o batismo do Espírito Santo. Por isso que João Batista batizava nas águas, mas ele próprio dizia, eu batizo-te aqui na água em nome do Pai, mas virá quem vai te batizar através do Espírito Santo. E referia-se ao Messias, quem viria para aquilo, para salvar. Então, a outra sombra, as festas do Pai, conforme encontramos em Levíticos, Êxodo, todas essas festas de guarda que temos. Isso é uma sombra. A humanidade tem que fazer exatamente isso, mas está fazendo como uma sombra do que vai fazer no futuro, na realidade, quando já estiver no reino. É a realização do Messias nas suas duas vindas. Por exemplo, o sábado, o Shabbat em hebraico, que significa dia de descanso, é a sombra daquilo que é o milênio, o milênio que será reaberto por Cristo quando ele vier na sua vinda, que vai reinar durante 1000 anos. Temos a circuncisão do prepúcio. A circuncisão do prepúcio também podemos encontrar nas Escrituras que havia a lei em que todos deviam ser circuncidados, e quem não fosse circuncidado, eles não consideravam como
um filho de Deus, quem segue as regras, quem segue a Torá. Por quê? Porque a Torá dizia que todos deveriam ser circuncidados. Mas quem não fosse circuncidado, eles não admitiam ele sendo homem de Deus. Mas aquilo é uma sombra da circuncisão do coração, para que o teu coração esteja limpo. Então, é um rudimento terreno para te mostrar algo, para te fazer entender de algo espiritual que vai acontecer no futuro quando o Messias vier e através do Espírito Santo tu teres o conhecimento das coisas espirituais. Então, naquele momento, ainda no Antigo Testamento, era uma forma de tentar explicar, porque diretamente explicando sobre as coisas espirituais o homem não entenderia, não teria como entender. Então, a única explicação que era dada era através desses rudimentos terrenos, que nem a Jerusalém atual é uma sombra da nova Jerusalém que descerá do céu. Não sei se percebe. Percebam que a realidade espiritual tem uma sombra na qual foi fundada na terra para o homem poder perceber. Assim que o Messias, depois da vinda do Messias, o homem ter a capacidade de perceber tudo aquilo quanto ele fez no tempo, no passado, nos rudimentos do Antigo Testamento, nas leis do Antigo Testamento, no Novo Testamento, após a vinda do Messias, após a morte dele, o sacrifício dele, com a vinda do Espírito Santo, o homem já poderá raciocinar e perceber por que fazia aquilo, o que aquilo significava. Percebe? Assim como o reino de Israel, que é uma sombra, posso dizer assim, uma personificação daquilo que é o reino do nosso Pai, que será estabelecido na terra. Percebem agora? As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel também é uma sombra do corpo do Messias e a rocha. Monte Moriá como local de adoração. Antes era o local de adoração, ia-se para tinha que se adorar lá. Mas hoje há muita idolatria. Depois o Messias veio cá 2000 anos atrás. Antes do Messias faziam aquela adoração num certo local, no Monte Moriá. Mas até hoje, certas seitas ainda viajam, querem fazer o mesmo. Vão no Monte X porque temos que ir adorar ao Pai no Monte X. Porque queremos levar as águas de sei lá onde, a água benta. Isso tudo já ficou para o passado. A igreja ainda está adormecida. O Messias já veio para resgatar a igreja, para conhecer a realidade espiritual. Pois Deus disse que Ele é Espírito, então Ele precisa de ser adorado em Espírito. Antes, no Antigo Testamento, Ele não era adorado em Espírito. Ele era adorado fisicamente. As pessoas tinham que fazer coisas palpáveis para poder adorar. Por isso que haviam oferendas, oferecia-se isto ao Pai, oferecia-se animais para sacrifício, para oferecer ao Pai, conforme vemos no Antigo Testamento. Mas isso, depois da vinda do Messias, tinha que deixar de continuar, porque o homem já não tinha que adorar daquela forma. Porque o Messias veio para ensinar como adorar ao Pai em espírito. Pois a Escritura diz que, porque Deus é espírito, ao qual chamamos de Espírito Santo, Deus é Espírito. Então, Ele quer que seja adorado em Espírito. E como é que é adorado em Espírito? Não é através de coisas palpáveis. Não é sair e entrar lá no templo, nessas igrejas de pedra, dizer que estás a ir adorar o Pai lá. Aquilo é uma enganação. Não constitui a verdade. Temos o templo em Jerusalém, por exemplo. O templo em Jerusalém é uma sombra daquilo que é a realidade espiritual. Por quê? Porque o Criador queria mostrar àquele povo que aquele povo tinha que se unir e formar uma igreja. Percebe? Tinha que se unir, mas porque não era o tempo da graça, porque o Espírito Santo não estava disponível ao homem para que o homem possa conhecer, possa ter discernimento e conhecer da realidade espiritual. Eles adoravam onde? No templo. Tinham que ir ao templo. Num templo que o próprio Criador é que deu as diretrizes. No que na realidade espiritual, o templo em Jerusalém representa na realidade espiritual o corpo humano, onde habita o Espírito Santo. O Espírito Santo, que é Deus, não habita no templo. Ele habitava lá porque na altura ele não tinha
Por quê? Porque antes, quando Adão e Eva pecaram, houve um afastamento entre os primeiros homens e o Pai, e o Criador. Houve um afastamento. Então, o pecado que houve afastou o homem eternamente. O homem teria que morrer eternamente. Ele estava entregue à escravidão do pecado eternamente. Por isso que o Messias vem e morre para restabelecer esse contato com Deus. Senão o homem estaria perdido. O homem sem Deus não vive. Mas neste momento temos, graças ao nosso Salvador, o Messias, Yahushua, em hebraico, que é o nome dele verdadeiro. Nós, homens, já podemos adorá-lo em espírito, pois o Espírito do Pai já pode habitar em nós desde o momento que você se santifique. Cria as condições para que o Pai possa habitar em si. A outra sombra, a última sombra que vamos ver, é o sacrifício de animais, que podemos ver lá no Antigo Testamento. Sacrificava-se animais naquele momento. Para perdoar, as pessoas tinham que perdoar os pecados, iam ter lá com o sumo sacerdote na altura, que era instituído por Deus. Tinha que levar animais, e o sacerdote já era instruído por Deus que para certo tipo de pecados levava animais e tinha que ir sacrificar para se fazer a expiação do pecado, para que possa se perdoar os pecados das pessoas na altura, no Antigo Testamento. Mas aquilo era uma sombra daquilo que é a realidade espiritual, daquilo que aconteceria quando o Messias vier. O Messias, ele ia ser sacrificado para salvar toda a humanidade. Então já não seria mais necessário, ou já não é mais necessário, o sacrifício de animais para a expiação do pecado. Não que foi invalidada, servia naquele momento. Mas depois da vinda do Messias, o Messias vem confirmar aquilo que se fazia. Vem confirmar ele fazendo um sacrifício que é pago eternamente.